meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza. Hoje a nossa aula está recheada de conhecimentos incríveis, ok? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Bárbara Gabriele e juntos vamos estudar um pouquinho hoje sobre a questão do ambiente, isso mesmo, o ambiente em que a gente vive. Mas antes de começar a nossa aula, vamos dar uma revisada em alguns pontos que a gente alguns conhecimentos já construídos. Então vem comigo. Então, gente, na aula anterior a gente estudou um pouquinho sobre os seres vivos. A gente viu sobre as necessidades que os seres vivos eles têm de respirar, de se alimentar, de tomar água, de reprodução, ou seja, gerar outros seres semelhantes a eles, né? A gente viu também um pouquinho sobre a questão do ciclo da vida dos animais e das plantas e do próprio ser humano, né? Tanto os animais, como as plantas, como o ser humano, ou seja, qualquer ser vivo, ele nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz, envelhece e morre. Isso mesmo. Na aula anterior, nós também aprendemos um pouco sobre a cadeia alimentar, que é um dos aspectos de relacionamento entre os seres vivos. Isso mesmo, os seres vivos, eles se relacionam uns com os outros, tá? E aí a cadeia alimentar é uma dessas formas de relacionamento, onde um animal depende do outro para sobreviver. Vimos os seres vivos que são produtores, que são as plantas que produzem o seu próprio alimento. Temos os consumidores primários, são aqueles animais que só se alimentam de seres produtores, ou seja, só se alimentam de vegetais ou de plantas. Temos os consumidores secundários que vão se alimentar desses consumidores primários e assim sucessivamente até o consumidor final, que são os decompositores. Isso mesmo. E se você que está aí assistindo perdeu a aula passada, você pode ir lá no YouTube, tá? Acessar lá e ver a aula anterior, porque ela está muito legal e ela é uma base para você entender os conteúdos que vamos trabalhar nessa aula, ok? Então vamos dar continuidade. Vamos falar agora um pouco sobre a paisagem. Você sabe o que é paisagem? Então vem aprender comigo. A paisagem de um lugar, ela é composta por tudo que está inserido no ambiente. Casas, montanhas, prédios, cachoeiras e tantos outros componentes aí da paisagem. Todos esses componentes que a gente estudou na aula anterior, tá? Os componentes naturais, os componentes construídos, os elementos naturais, o sol, a lua, tudo isso aí junto compõe uma paisagem, isso mesmo. E as paisagens, pessoal, elas podem ser naturais ou modificadas. Nós vamos aprender agora o que é uma paisagem natural e o que é uma paisagem modificada. A paisagem natural, também conhecida como não humanizada, é aquela que não se modificou pela ação do homem. Por isso que ela é não humanizada. O homem não foi lá, não mexeu, não modificou. Por exemplo, desertos isolados, lagos e montanhas nunca visitados, ilhas inóspitas, dentre tantos outros ambientes que não sofreram impactos, não sofreram a modificação humana. Preste atenção aqui. Às vezes, né, a gente tem aquele ambiente de floresta, mas vai ali o homem, derruba ali uma parte daquelas árvores, né? E aí constrói, sei lá, um prédio, uma escola, constrói uma praça. Ou seja, o ser humano foi lá e modificou aquele lugar, modificou aquela paisagem. Então, essa paisagem já passa a ser modificada. A paisagem que nunca foi mexida, que o homem não tocou, não transformou, não mudou nada do lugar, então essa paisagem é uma paisagem natural, ou seja, ela é não humanizada, não modificada pelo ser humano. E as paisagens modificadas, como eu acabei de falar, são o quê?
quando o lugar é composto por tudo que está inserido no ambiente, casas, montanhas, tá? Os seres humanos, eles são capazes de viver em diferentes lugares. Para isso, transformam o ambiente de muitas maneiras. Essas modificações são feitas para produzir alimentos, construir estradas e moradias, descartar lixo, entre outros motivos. As modificações que o homem faz devem ser feitas com respeito à natureza e de acordo com a legislação vigente no local. Olha para mim, isso é muito importante, tá? Quando o homem for modificar alguma parte do ambiente, derrubar uma floresta, uma parte ali da floresta ou da mata para construir alguma coisa, tá? Aquele lugar ali, ele tem leis específicas que dizem, ó, você só pode derrubar tantas árvores, você só pode ocupar tantos hectares do terreno. Então, você tem que respeitar isso, você tem que manter isso, tirar aquilo. Então, existem leis e essas leis, elas devem ser cumpridas para que o homem possa aproveitar bem o ambiente e o ambiente não sofra tanto com a ação humana, tá? Porque é importante que o ser humano, ele, à medida que ele vai evoluindo, ele vai buscando novos recursos para sobreviver. Então, ele vai ampliando, as cidades vão crescendo, os estados e aí sucessivamente. Essas áreas podem ser exploradas, mas de acordo com a legislação. Tem que ficar tudo certinho para que o meio ambiente não seja prejudicado, tá? Eu não posso chegar e dizer, vou construir aqui um grande condomínio nesse ambiente de floresta e eu vou derrubar todas as árvores. Não posso fazer isso. Então, eu tenho que estar de acordo com a legislação local para que o meio ambiente seja preservado, tá bom? Então, vamos dar continuidade. É importante lembrar que algumas mudanças feitas pelo ser humano nas paisagens podem prejudicar o meio ambiente, como as queimadas, os desmatamentos e a poluição, que causam sérios danos à natureza, né, gente? Então, vez ou outra aí, a gente está vendo aí nos noticiários as queimadas nas florestas, o aumento dessas queimadas. Claro que existem algumas queimadas que elas são espontâneas, né, pela própria natureza, pelo calor excessivo, né, mas algumas queimadas são para derrubar ali as árvores, para destruir aquele local, para depois fazer o plantio, né, de alimentos, e a gente tem que ter muito cuidado para que essas coisas não venham atingir o meio ambiente. O meio ambiente já está sendo muito prejudicado pelas queimadas, tá? Pelo desmatamento, que é a retirada de árvores daquele local. As árvores, elas servem para a gente respirar, as árvores servem como casas, como abrigo de muitos animais, tá? Elas nos dão sombra. Então, assim, é muito importante que a gente pense e preserve o meio ambiente. Então, tudo pode ser feito? Sim, mas tem que ser feito na medida correta. A poluição também do ar, da atmosfera, né? Com a quantidade excessiva de automóveis em ruas, de fábricas, de usinas que soltam aí rejeitos, soltam aí fumaça, que polui o meio ambiente aí, né? E infelizmente, né, tem prejudicado a respiração e causado algumas doenças para a população. Então, temos que ter muito cuidado com essas coisas, gente. Vamos lá. Modificações no ambiente. Se forem feitas sem cuidado, as modificações no ambiente podem ser prejudiciais aos seres humanos que vivem nele, inclusive as pessoas. Por isso, é muito importante conhecer as características do ambiente e planejar bem as alterações que serão feitas, né? Por exemplo, aí, quando não é feito de maneira apropriada o descarte do lixo, é prejudicial ao ambiente, né? Ou seja, aqui no Brasil, os lixões, grandes concentrações de lixo ao ar livre, estão proibidos por lei, tá? Então, se você conhece algum lugar, tá errado, aquilo ali já está proibido por lei. A construção, por exemplo, de represas para o fornecimento de água pode afetar também o meio ambiente, tá bom? Pode gerar alagamentos, dentre outras coisas. Por isso, gente, é importante que todas as modificações das paisagens tenham o cuidado de preservar o meio ambiente.
e também a fauna e a flora presentes nele, já que todos os seres vivos dependem da natureza para sobreviver. E se você que está aí não sabe o que é fauna e o que é flora, a fauna ela é o conjunto de todas as espécies de plantas, flores, vegetais daquele lugar específico, tá? A flora e a fauna é o conjunto de animais que habitam ali naquele lugar, naquela floresta, naquela mata. Por exemplo, existem alguns animais que aqui no nosso estado de Pernambuco estão presentes na Mata Atlântica, que a gente não vai encontrar eles, por exemplo, lá no norte, na floresta amazônica, porque são animais típicos daqui, da nossa fauna. Então, a fauna, que é esses animais, e a flora, que são as plantas, precisam ser preservadas. Então, as atitudes que o ser humano deve tomar, tem que prestar atenção para não haver prejuízos para a natureza. Isso mesmo. Vamos de exercício? Complete o texto a seguir usando as palavras do quadro. Então, as pessoas, o que é que elas fazem? Modificam o ambiente para quê? Para produzir alimentos, obter água e construir moradias, isso mesmo. Mas o despejo de lixo e outros resíduos também altera o ambiente, pode trazer muitos prejuízos. E agora nós vamos aprender algumas atitudes individuais que podemos está fazendo aí para melhorar essa questão do meio ambiente, para ajudar o meio ambiente. Então, para cuidar bem do ambiente, cada um de nós pode tomar algumas atitudes simples no dia a dia. Economizar água e andar mais a pé ao caminhar, conhecer melhor o bairro, as moradias. Por quê, pessoal? Presta atenção. Por exemplo, tem criança que quando vai escovar o dente, né, fica ali, liga a torneira e fica escovando o dente com a torneira ligada. Ninguém tá usando aquela água, mas você tá escovando o dente ali, ó, é a torneira ligada. Não pode. Você molha ali, né, a sua escova, fecha a torneira, escova todo o seu dente, depois você abre para enxaguar. Mesma coisa na hora do banho, tá certo? Então tem criança que liga o chuveiro e enquanto se saboa, o chuveiro tá lá, correndo. Aquilo ali você tá jogando água limpa fora. Então, você se molha assim, ensaboa, fecha o chuveiro para se ensaboar e depois é que você liga novamente para enxaguar. E assim você vai economizar água. Evitar andar tanto de carro, andar mais a pé. Se você vai para um lugar mais próximo, você pode ir andando, você vai andando, porque você já diminui a quantidade de gases poluentes que vai ser lançado na atmosfera pelo seu automóvel, né? Pelo cano de escape ali. Ou andar de bicicleta, é muito bom, muito legal. Sem falar que vai ajudar aí, né? A questão da sua saúde, preparo físico, muito importante. Vamos lá. Reduzir o consumo. Então, a gente deve comprar só aquilo que é necessário. Só aquilo que a gente precisa, parar de comprar tanta coisa que a gente não utiliza. Porque quando a gente compra um monte de coisa que a gente não vai usar, a gente vai acabar gerando mais lixo. E quanto mais lixo for gerado, for produzido, pior vai ser para o meio ambiente. O lixo, lembrando que deve ser jogado no cesto, certo? Sempre que possível. Devemos separar também o lixo reciclável, aquilo que vai ser reciclável e aquilo que não vai ser reciclável, né? A gente já teve uma aulinha aqui sobre essas questões da reciclagem. Você volta lá no YouTube e você pode procurar essa aulinha, tá? Conhecer o ambiente é uma maneira ótima. Estudar é a melhor forma de conhecer o ambiente e de saber as formas para cuidar dele. É exatamente isso que você está fazendo aqui. Assistindo a minha aula, você está aprendendo, você está estudando sobre o meio ambiente, isso mesmo. Então vamos lá. O plantio de árvores nas calçadas e nas praças oferece muitas vantagens para os seres humanos e outros animais que vivem na região. As árvores melhoram a qualidade do ar e diminuem o barulho no local onde são plantadas. Elas também fornecem alimento e abrigo para diversos animais, como aves e as borboletas. Árvores que ficam muito altas podem ser plantadas em praças, mas não em calçadas, pois podem atrapalhar a fiação elétrica. Tá? Nas calçadas são as árvores que são mais baixinhas.
É recomendável evitar o plantio de árvores que produzem frutos pesados, né? Como a jaca, por exemplo, né? Para quê? Para que esse fruto aqui é muito pesado, não venha cair e machucar alguém no meio da rua. Para saber se uma calçada ou uma praça pode receber uma árvore, é recomendado consultar a prefeitura ali do município para saber se pode ou não plantar uma árvore ali naquela calçada. Tá? Então você não pode, tá, sair por aí plantando árvore em qualquer lugar. Existem lugares apropriados, existem lugares que você não pode plantar determinado tipo de árvore. Mas as árvores são muito bem-vindas em todos os ambientes, tá bom? Principalmente também na área urbana, que vai ajudar muito aí na limpeza, na purificação do ambiente, vai servir de abrigo para diversos animais, ok? Então, nós precisamos cuidar daquilo que é nosso. Isso mesmo, pessoal. O meio ambiente é nosso. Se nós não cuidarmos do meio ambiente, nós estamos prejudicando a nossa vida também. Você quer saber como? Eu vou te explicar. Vem cá. O meio ambiente, tá, gente? É a nossa casa. É o lugar que a gente vive, que a gente anda, que a gente respira. É onde nós vamos procurar o nosso alimento para nos alimentar. É de onde tiramos água para beber. E se ele não for bem cuidado, um dia ele pode, seus recursos acabarem, a água pode se esgotar, dentre outras coisas. Então é importante a gente cuidar bem do meio ambiente. Se não cuidarmos do meio ambiente, não estamos cuidando de nós mesmos. Diversas coisas ruins podem acontecer. Não jogue óleo de cozinha no ralo ou lixo em lugar errado. Gente, quando a gente joga o óleo de cozinha no mar, no rio, professora, mas eu não vou lá no mar não, jogar o óleo de cozinha não. Mas você joga no ralo da sua pia ali, o resto de óleo que sobrou da panela. Esse óleo vai pelo esgoto e ele acaba indo para o mar ou para os rios. E sabe o que acontece? Ele cria ali uma barreira espessa que impede tanto a luz do sol como impede a entrada de oxigênio para os seres que habitam ali no mar ou no rio, os peixes e outros seres vivos, tá? E acaba causando o quê? A morte desses animais, né? Vez ou outra a gente vê aí, né, diversas reportagens de animais marinhos que estão sofrendo pelo acúmulo de lixo ou despejo de óleo ou outros resíduos no mar ou nos rios, e isso é muito perigoso para a nossa sobrevivência, para todos os seres vivos. Também uma coisa muito importante, gente, o acúmulo de lixo na rua, tá? Muita gente aí gosta de colocar sacola de lixo lá na rua, aí coloca de todo jeito, coloca uma sacola rasgada, uma sacola muito fininha, aí o lixo ali vai se rasgar, vai se abrir, vai se espalhar por tudo que é canto. Às vezes a pessoa passa e joga ali uma garrafinha, joga um resto de maçã, um pacote, uma embalagem de biscoito. Esse lixo jogado nas ruas, gente, vai atrair pragas, isso mesmo, vai atrair rato, barata, escorpião. E aí você sabe que isso vai gerar diversas doenças para os seres vivos. O xixi do rato, por exemplo, ele é muito prejudicial para o ser humano. Pode trazer muitas doenças, como a leptospirose, por exemplo, né, com a doença aí que está atingindo muitas pessoas por causa justamente do acúmulo de lixo. Vai atrair os ratinhos, porque eles vão lá, sem falar que esse acúmulo de lixo aí, né, no meio da rua, pode confundir outros animais. Um gatinho ou um cachorro pode ali confundir um lixo com uma comida e aí comer e aí de repente se envenenar, se engasgar. Pode acontecer diversas coisas. Então a gente não deve jogar lixo no meio da rua. O lugar de lixo é na lixeira. Já estamos tendo, gente, e vivendo com grandes prejuízos, tá? Com a falta de cuidado com o meio ambiente. Quem aqui nunca presenciou uma inundação? Isso mesmo, as inundações, quando chove muito, e aí alaga toda a cidade, aquela rua ali fica alagada, cheia de água. Você sabe por que isso acontece? Porque os esgotos estão entupidos de lixo. Isso mesmo, as pessoas jogam muito lixo na rua. Então, aquelas valas ali no meio-fio das calçadas, às vezes
é para entrar só água. Mas acaba entrando muito lixo, entupindo, e aí a água não tem por onde escorrer. E ela vai para onde? Fica nas ruas, sem ter para onde ir. Então a própria população deve ter o cuidado de evitar colocar lixo na rua para não entupir as valas e os esgotos, para que quando chova muito forte não venha inundar, não venha ter alagamento, gente. Você percebeu, gente, que são as nossas atitudes do dia a dia que vai ajudar o planeta, né? Muitas vezes, olha para mim, a gente cobra do prefeito, muitas vezes a gente cobra de um governador, a gente cobra de alguém que limpe, que tire o lixo do local, com a coleta, mas às vezes a gente não faz a nossa parte. A gente está comendo uma pipoca na rua, a gente pega o pacote e joga no lixo, joga no chão, né? A gente está comendo um alimento, joga ali. A gente está derrubando árvores, a gente está tirando as plantas dos lugares, jogando resíduos tóxicos nos rios, nos mares, através do nosso esgoto, tá? Então, todas essas atitudes aí, que são atitudes muito negativas, que têm aí influenciado de maneira errada, né? E tem prejudicado o meio ambiente e prejudicado também a nossa vida. Porque se a gente não cuida do meio ambiente, então a nossa vida também vai ser prejudicada, tá bom, pessoal? Então é muito importante que cada um faça a sua parte. Economize água, não jogue lixo no chão, tá bom? Salve o planeta, isso mesmo, você que está aí, você tem a responsabilidade sobre o seu planeta, sobre o seu meio ambiente. Mesmo que o seu coleguinha não faça, mas você faz, tá bom? E se alguém na sua casa tem praticado alguma dessas atitudes erradas que a gente viu aqui, você que já está consciente, lembra que eu falei que uma maneira de preservar o meio ambiente é conhecer e estudar sobre ele, saber o que fazer? Pronto, agora que você já sabe o que fazer, você pode chegar para essa pessoa e dar uma advertência e dizer, ó, não faz isso. Não joga lixo no chão, porque quando chover vai alagar. Ó, economiza água, porque a água pode acabar um dia e é o bem de todos nós. Então, faz a tua parte, tá certo? Eu vou fazer a minha. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, então nosso futuro está garantido. O meio ambiente vai continuar aí suprindo a gente de todas as necessidades que a gente tiver. Mas se esse cuidado não existir, a gente vai acabar o quê? Sendo prejudicado e quem sabe a morte de muitos animais, plantas e até mesmo a nossa morte, de nós seres humanos, tá bom? Então se cuida, tá bom, meu querido, minha querida, meu amor? Usa álcool em gel, tá bom? Usa máscara, se previne também do coronavírus e ajuda o meio ambiente, tá bom? Então até a próxima aula, um beijo para vocês.